Olá, pessoal! Hoje, a novidade científica fala sobre uma substância importante que ajuda as células a se livrarem de elementos tóxicos. Trata-se de um complexo de proteínas chamado proteassoma, cuja função é mastigar e descartar proteínas obsoletas. Ela naturalmente destrói proteínas que as células não precisam mais, atuando como um caminhãozinho de lixo para a célula. Craig Cruz, um professor da Universidade de Yale, leu sobre uma molécula estranha produzida por uma certa bactéria que vive no solo e que matava células de melanoma com muita facilidade. O cientista interessou-se muito pelo assunto, devido à ação poderosa dessa molécula, mas havia um mistério quanto ao modo como ela agia. Tudo o que se sabia era que as células de tumor eram aniquiladas, e isso significou um convite para a curiosidade de Cruz. Não tendo como acessar a molécula misteriosa, ele conduziu sua equipe a fazer uma versão própria no laboratório. Então, eles pegaram um fio de minúsculas contas de plástico, cada uma do tamanho de um grão de areia, cobriram-nas com a molécula que lhes interessava e espalharam o conteúdo de uma célula sobre a molécula esparramada sobre as contas. Apenas uma coisa emperrou: um cilindro de proteínas chamado proteassoma. Viu-se assim que a molécula misteriosa que matava células com câncer impedia a proteassoma de fazer seu trabalho, ou seja, de descartar as proteínas corrompidas da célula. Como explicou Cruz, bloqueando-se a ação da proteassoma, acumulam-se proteínas tóxicas que deveriam ter sido removidas. Isso afetava todas as células, mas principalmente células com câncer, porque estas proliferam incontrolavelmente, constantemente, produzindo e descartando proteínas. Então, com a proteassoma emperrada, sem ação, os níveis tóxicos de proteínas velhas acumulam-se rapidamente nas células cancerígenas, causando-lhes a morte. Para Cruz, isso parecia mais do que ciência básica, isso parecia uma droga, e com alguns ajustes, a molécula foi transformada em droga e aprovada pelo FDA, o órgão do governo dos Estados Unidos responsável pelo controle dos medicamentos. Bom, gente, por hoje é isso. Até o próximo programa.